Olá, seguidores da revista de Comércio e Indústria da Araraquara, eu sou Ricardo Bonotto e confiram agora as informações de economia. O IPEA prevê crescimento da dívida pública. Como sabemos, a pandemia do coronavírus vem tendo um profundo impacto a nível global. Segundo a previsão mais recente trazida pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, é previsto que o Produto Interno Bruto Mundial caia aproximadamente 5% neste ano. É importante reforçar que esses dados ainda podem sofrer mais impactos. Isso porque a economia ainda está instável e as previsões variam mês a mês, dado o movimento do capital, dado o movimento político, dado o movimento e decisões institucionais. Para 2021, a previsão é de um crescimento em torno de 6%. Esse crescimento é um pouco menor do que a previsão era dada já em abril. As revisões para baixo refletem a queda da atividade econômica no primeiro semestre, muito mais forte que a esperada, e a perspectiva de continuidade de algumas medidas de isolamento social, e o efeito da crise sobre o produto potencial global. De acordo com as projeções, ao final de 2021, a economia mundial terá retornado ao nível de 2019. Mas ainda estará 6% abaixo do que estava sendo projetado antes dessa crise. Do outro lado, a deteriorização fiscal causada pela pandemia da Covid-19 pode fazer com que a proporção da dívida bruta do governo federal em relação ao PIB passe de 75,8% no final de 2019 para 93,7% ao final de 2020 no Brasil. Isso porque o governo lançou um amplo conjunto de medidas emergenciais de apoio à saúde e à economia. Apoio este que envolve um custo fiscal significativo, tanto pelo lado da despesa como pelo lado da receita. Indica-se, muito provavelmente, o Brasil sairá da crise com uma dívida pública muito mais alta, com um agravante: os níveis de produção e arrecadação estarão muito mais baixos que antes da crise. Logo, o esforço fiscal que vinha sendo realizado terá que ser reforçado, visando reafirmar o compromisso com o equilíbrio das contas públicas e com uma trajetória sustentável para essa dívida pública. Em relação a esse endividamento público, a análise mostra duas possíveis trajetórias. Os cenários se diferenciam pelo ritmo de crescimento do PIB nos próximos anos, mas pressupõem esforço fiscal compatível com manutenção do teto de gastos até o ano de 2036. Os resultados mostram que no cenário de crescimento mais baixo, a disciplina fiscal seria capaz de estabilizar a razão dívida-PIB e fazê-la cair gradualmente a partir de 2029, mas deixaria o país vulnerável a choques adversos durante longo período de tempo. Já no cenário caracterizado por crescimento mais elevado, a dívida em proporção do PIB diminuiria a partir de 2022 e convergeria mais rapidamente para patamares menos arriscados. A recomendação é a combinação da disciplina fiscal com um conjunto de medidas e reformas que aumentem a eficiência e a produtividade na economia brasileira. As previsões macroeconômicas para 2020 e 2021, divulgadas no início de junho, estão mantidas. Queda de aproximadamente 6% no Produto Interno Bruto Brasileiro para 2020 e alta de 3,6% para 2021. Apesar da projeção de queda de 10,5% no segundo trimestre do ano corrente, a expectativa de retomada da atividade econômica já nos próximos trimestres. O mês de abril foi considerado o fundo do poço, devido às quedas em relação ao mês de março na indústria, 20%, no comércio, menos 15%, e nos serviços, menos 12%, de acordo com pesquisas mensais realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essas foram as informações de economia de hoje.